Sabe aquela ideia de que textos religiosos são sempre calmos, ponderados? Pois é. E se eu te dissesse que uma das cartas mais influentes da história não foi nada disso? Foi, na verdade, uma explosão de paixão, de frustração, uma carta urgente que literalmente mudou o mundo? É isso que a gente encontra no livro de Gálatas. Bora mergulhar nessa história. E no coração dessa carta, dessa briga toda, está uma pergunta que, olha, ecoa até hoje. Uma pergunta que mexe com a base de tudo. Afinal, a fé. Só a fé. Já basta? Para a gente entender por que o Paulo estava tão irritado, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o comecinho de tudo, para uma crise de identidade que quase rachou um movimento cristão bem no meio. Então, pensa só. O cristianismo nasceu ali como um movimento judaico. Só que a mensagem dele era universal, era para todo mundo. E, cara, não demorou nada. Essa mensagem simplesmente explodiu, se espalhou como fogo para muito além das fronteiras de Israel. E aí, de repente, o cenário muda. Agora tem tanto não-judeu quanto judeu seguindo Jesus. E isso criou uma tensão gigantesca. Porque até então, o povo da Aliança de Deus era basicamente um grupo étnico, sabe? Israel. E agora? O que fazer com toda essa gente nova? A grande questão que estava pegando era essa. Beleza, a galera não judia quer entrar para a família de Deus, mas eles precisam seguir as leis judaicas para isso? Tipo, eles têm que se circuncidar, seguir as regras de alimentação, guardar o sábado e tudo mais? É bem no meio desse clima tenso que a história de Gálatas de fato começa. Começa com a chegada de um pessoal aí, um grupo que trazia uma mensagem que, na opinião de Paulo, era perigosíssima. Funciona assim. Paulo tinha acabado de fundar essas igrejas na Galácia. Aí ele foi embora, e na sequência chegaram os outros cristãos de origem judaica e começaram a basicamente minar a autoridade dele. Chegaram falando para os gálatas, olha, o que o Paulo ensinou para vocês está faltando um pedaço. E aqui o conflito fica super claro. De um lado, o evangelho que Paulo pregava, salvação é um presente, ponto, recebido só pela fé em Cristo. Do outro lado, vem a mensagem desses caras novos dizendo, não, peraí, fé é importante, claro, mas para ser salvo de verdade, vocês têm que fazer a parte de vocês, têm que seguir a lei, começando pela circuncisão. E quando Paulo ouviu isso, gente, para ele, não era só um detalhe teológico, uma pequena discordância. Era uma traição. Uma traição ao coração do Evangelho. Para ele, era como se os gálatas estivessem jogando fora a liberdade que ganharam em Jesus para voltar a ser escravos. Então, imagina a cena. De coração partido, frustrado, furioso, Paulo pega o que ele tem para escrever e manda essa carta. E a resposta dele é uma defesa, assim, poderosa da verdadeira essência do Evangelho. Para a gente sacar o argumento do Paulo, a gente precisa entender uma palavra-chave: justificação. É um termo meio legal, sabe? Simplificando muito, significa ser declarado justo. É quando Deus olha para uma pessoa e diz: estamos quites, você está no lugar certo comigo, está perdoado, é da família. Pensa num juiz batendo martelo e declarando alguém inocente. E aqui vem o ponto central do Paulo. Ele diz: ninguém, absolutamente ninguém, consegue chegar nesse status de justo por esforço próprio, por seguir uma lista de regras. De jeito nenhum. A justificação vem só pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Não tem nada a ver com o que a gente faz. Ok, mas aí surge uma pergunta bem óbvia, né? E o próprio Paulo já sabia que iam perguntar isso. Se a lei não salva ninguém, para que ela servia então? Qual era o sentido dela? E a resposta do Paulo é genial. Ele usa 3 imagens, 3 analogias muito fortes para explicar o papel da lei. Ele fala que a lei foi como uma lupa, um carcereiro e um tutor. Vamos lá. Primeiro, uma lupa. A lei aumenta o problema, ela mostra o pecado nos mínimos detalhes e deixa claro que sozinhos a gente não consegue atingir o padrão de Deus. Segundo, um carcereiro. A lei meio que nos tranca, mostra que todo mundo está preso pelo pecado. Mas, e aqui vem a parte boa, ela também foi um tutor. A função dela era nos guiar, nos proteger até o dia em que o Messias chegasse para finalmente nos libertar. E é essa libertação que nos joga direto no clímax da carta. É aqui que o Paulo vai descrever o que é a verdadeira liberdade em Cristo. E não é à toa, gente, que Gálatas acabou ficando conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Mas, muito cuidado aqui. Paulo deixa bem claro, isso não é uma licença para fazer o que der na telha. Não é anarquia, liberou geral. É o contrário.
É a liberdade do poder do pecado, uma libertação que nos dá a capacidade de viver de um jeito completamente novo pelo poder do Espírito de Deus. Então, Paulo faz esse contraste, sabe, entre a velha humanidade e a nova humanidade. A velha é movida por impulsos que, no fim, só destroem relacionamentos, destroem comunidades. Já a nova? A nova é uma vida que está sendo transformada de dentro para fora, pelo próprio Espírito de Deus. E qual é a prova de que essa vida nova está acontecendo? Paulo chama de fruto do Espírito. E olha que legal. Não é uma lista de tarefas, de regras para cumprir. São qualidades de caráter que simplesmente brotam, crescem naturalmente na vida de quem está conectado com o Espírito. Coisas como amor, alegria, paz, paciência. Então, no fim das contas, Paulo meio que joga um balde de água fria na discussão. Ele diz, gente, o que importa de verdade não é se a pessoa é circuncidada ou não. O que importa é a nova criação. Essa nova família, super diversa, cheia de gente de tudo que é canto, unida não por regras externas, mas pela fé em Jesus, e que está aprendendo junto a amar a Deus e amar os outros. E o impacto dessa cartinha, curta e furiosa, na história, é simplesmente imenso. Para ter uma ideia, Martinho Lutero, o cara que deu o pontapé inicial na Reforma Protestante, chegou a dizer que era casado com Gálatas. Foi essa mensagem que ajudou a acender o fogo da Reforma, séculos depois. E é assim que essa carta permanece até hoje, como uma declaração poderosa de que a salvação é um presente, de que a liberdade é para valer e que a transformação de vida é totalmente possível. Não pelo nosso esforço, mas pelo poder de Deus agindo em nós. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se liberdade não é só poder quebrar as regras, mas sim a presença de algo totalmente novo dentro da gente, o que significa então ser livre de verdade?